Nós entregamos, Senhor Deus, confiando que o Senhor fará de novo, confiando que o Senhor ainda tem mais, confiando, Senhor Deus, que nós ainda podemos ser cheios novamente, que nós ainda podemos ser cheios mais uma vez. E Deus, eu declaro sobre essa noite e sobre o teu povo, sobre os teus filhos, cura, Senhor Deus, em todos os ambientes, Pai. Eu profetizo sobre eles a libertação, eu profetizo sobre eles a salvação, e eu declaro que o inimigo está derrotado em nome de Jesus. Eu declaro que as cadeias estão no chão. Pai, recebe Deus, em nome de Jesus. Enche as nossas vidas, nos faz sensíveis ao que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Faz mais uma vez, Deus, nós queremos mais, nós queremos a tua presença, nós não sairemos daqui antes de sermos transformados, antes de sermos renovados, Pai, em nome de Jesus. Enche, mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, mais, Espírito Santo, mais. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor está aqui. Te agradecemos porque o Senhor é o único digno. Te agradecemos porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas e não existe limitação nenhuma em Ti, Pai. Nós te agradecemos porque em Ti não foi encontrado corrupção, Pai. Nós te agradecemos porque pelo pecado de um só todos foram condenados, mas pelo sacrifício de um só todos serão salvos, Pai. Eu te agradeço pelo seu sacrifício. Eu te agradeço porque o Senhor não é distante. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui, Pai. Não me deixe, Deus, não me deixe falar nada que o Senhor não está falando. Não me deixe fazer nada que o Senhor não está fazendo. Não me deixe ouvir nada que não vem de Ti, Pai. Dá a direção, inspira com Teu Espírito Santo. E Deus, renove a nossa mente nessa noite, em nome de Jesus. Traz a esperança para a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar assento, irmão. A experiência do Star Wars Camp foi incrível para todos nós. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Eu vou falar hoje sobre esperança. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no texto de Filipenses 2:5. Prometo ser muito breve. Vamos ler. Está escrito assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá um glória a Deus bem alto e aplauda o Senhor. Fazendo uma pergunta muito simples, que é: por quê? Fala assim para a pessoa do seu lado: por quê? Por que esvaziar-se? Por que o rei se tornou servo? Por que se humilhar? Por que ser crucificado? Na minha opinião, esse texto de Filipenses é um dos textos principais, é um dos relatos principais de que o próprio Deus esteve aqui em forma humana. E particularmente eu poderia ficar só com esse texto. Eu acho que esse texto já me convenceria. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico com vontade de chorar, eu fico emocionado, porque eu reconheço um Deus que está acima de todas as coisas e que decidiu estar aqui na terra. E melhor que isso, melhor ainda que isso, é que a Bíblia fala que ele não quis se apegar, ele achou
Jesus achou que o fato dele ser Deus não era algo que ele devesse se apegar. E é incrível pensar nisso, porque a gente vê na figura humana muitas pessoas que não são ninguém, que é, como o Cortella fala, é o vice-treco do subtroço, e que está cheio de ego, está cheio de querer falar que é alguma coisa, mas o próprio Jesus achou que ele não deveria se apegar ao fato de ser o rei do universo. E ele veio aqui à terra em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, serviu. Isso é incrível parar para pensar nisso, porque o texto diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não é seja a atitude de vocês uma atitude parecida com a atitude de Cristo Jesus, ou uma atitude que lembra a atitude de Cristo Jesus, é a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz. Só que não acaba aqui, não acaba na morte. E Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Só que também não acaba aqui, porque tem uma coisa que é nossa nesse texto. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas por que isso? Por que se tornar servo? Por que um rei precisa ser servo? Por que ele precisa se humilhar? Por que ele devia ser crucificado? Sabe, é incrível parar para pensar nesse texto, em quantas coisas impressionantes Deus reservou para a gente nesse texto. E realmente eu poderia ficar só com isso. Eu acho que isso é uma coisa que inspira demais o cristão, e tem que inspirar demais o cristão. Mas se você não está satisfeito com isso, nós podemos ir mais fundo ainda. O testemunho da ressurreição de Cristo era completamente incompatível com qualquer coisa que queria ser propagada. Até porque o entendimento de ressurreição era muito mal visto na época. Eles adotavam Platão, que acreditava que a nossa alma, a partir do momento que a gente morria, ia para o éon. Eles adotavam Pitágoras, que acreditava que nós reencarnávamos depois de mortos. Eles adotavam até pode-se dizer como um estudo, sei lá, não é uma teologia, mas é um estudo dos epicureus, que acreditavam que morreu, acabou, não existe mais, já era, que a vida é só terrena e que não nos leva para lugar nenhum. Então assim, o testemunho de Jesus era muito difícil de ser aceito pelo povo naquela época. A primeira coisa que aconteceu quando Jesus ressuscita, o primeiro testemunho de Jesus ressurreto é o testemunho de uma mulher chamada Maria Madalena, e o testemunho de uma mulher naquela época não era válido. Eles não acreditavam no que uma mulher dizia. Precisava um homem confirmar o que a mulher tinha dito para aquele assunto ser válido, para aquele testemunho ser válido. Jesus ressuscita após o terceiro dia. O judeu acreditava que dentro do período de 3 dias, a pessoa podia voltar à vida, porque era considerado um coma. Jesus opta por ressuscitar após o terceiro dia, para provar para essas pessoas que ele realmente esteve morto. Ele não estava em coma. Mas olha só, a coisa mais importante aqui, a coisa mais incrível, é que existe um historiador do primeiro século que chama Flávio Joséfo. E esse cara não foi cristão, ele não acreditava no cristianismo, mas ele tem um relato, ele tem um manuscrito que fala assim: houve um homem chamado Jesus, condenado e morto por Pôncio Pilatos, que ressuscitou após o terceiro dia e apareceu a muitos. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor.
Não interessa se é cristão, não interessa qual é a crença da pessoa. Flávio Joséfo, historiador, escreveu o texto que diz assim: Jesus realmente existiu. Mas ele não só existiu, ele morreu, e ele não só morreu, ele ressuscitou. E às vezes a gente atribui realmente coisas acerca de Deus, coisas acerca de Jesus, somente aos cristãos. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus não se revela só aos cristãos, aos que frequentam a igreja, mas toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Que esse cara tem poder para ressuscitar, que esse cara tem poder. E esse texto de Flávio Joséfo é tão importante que ele foi traduzido até para o idioma árabe, e foram muçulmanos que traduziram esse documento histórico. Alguém para dar um testemunho vendido, algum testemunho que seja vendável, precisa ganhar alguma coisa. E o que ganharam os homens que testemunharam acerca de Jesus? A gente vê o relato de Pedro, que acredita-se que ele foi crucificado de cabeça para baixo. A gente vê o relato de Paulo, que foi degolado, arrancaram a cabeça dele. E entre outros muitos mártires bíblicos, e outros muitos mártires que vieram pós a época bíblica, a época da Bíblia. Por exemplo, um mártir que a gente ouviu sobre no acampamento foi Policarpo. Policarpo foi um mártir incrível. Colocaram fogo na pira e falaram que ele tinha sido condenado à pira. E ele falou que acreditava tanto em Deus, que ele acreditava que ele não precisaria nem que as pessoas segurassem ele para ele ficar lá queimando. Ele não precisava ser amarrado. Ele entraria no fogo e ele deixaria aquele fogo consumir o corpo dele. Porque ele falou assim: o Deus que me dá força todos esses anos da minha vida é o Deus que pode me dar força para passar por esse momento aqui. Em nenhum momento ele pensa que Deus é tão poderoso que pode me tirar dessa situação. Sabe, às vezes nós não precisamos que Deus nos tire da situação. Às vezes nós precisamos que Deus nos dê força para passar por ela. Às vezes você não precisa só pedir para Deus afastar de você aquele sofrimento momentâneo, mas você precisa entender, e eu preciso entender, que Deus está conosco até nos momentos de sofrimento, até nos momentos mais tensos da nossa vida, Deus está lá. Ou esses caras eram completamente loucos, e eu acredito também nisso, eu acredito que as duas opções, elas conversam entre si. Ou eles ficaram tão extasiados com aquilo que eles presenciaram, que era muito melhor morrer do que negar a história que eles viveram. Sabe, um exemplo disso é Pedro. Eu falei sobre Pedro aqui há 2 semanas atrás, no 30 por 30 de manhã. Pedro, um cara que nega Jesus. Pedro, um cara que vive uma fé meio controvertida ali, meio difícil. O cara que anda sobre as águas, mas que também afunda. O cara que sempre está interessado numa boquinha, sempre está interessado, sempre tem um interesse dele sobre as coisas que ele faz. O texto de Atos diz que eles saíram do templo, eles saíram do conselho alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem açoitados, de apanharem por causa do nome de Jesus. Sabe, o cara que na fogueira nega Jesus 3 vezes, que Jesus olha diretamente para ele, e a Bíblia fala claramente que Pedro chorou amargamente. Ele estava feliz porque ele tinha tomado uma surra de verdade, porque Deus achou que ele merecia tomar aquela surra por ser um seguidor de Jesus. Isso é impressionante parar para pensar nisso. E essa história de Jesus, nem a modernidade,
nem fator nenhum conseguiu apagar ou alterar. Na verdade, essa história de Jesus conseguiu alterar o rumo da humanidade. E eu não estou falando só de salvação, mas o tempo é dividido em antes e depois de Cristo. Um cara que viveu 33 anos aqui na terra, encarnado, ele marcou tanto a humanidade, que ele fez o tempo ser dividido em antes e depois dele. Porque a partir do momento que ele pisou aqui, mano, nada ficou como era antes. A partir do momento que Deus pisa na sua vida, que Deus entra na sua vida, nada fica como era antes, porque Ele é o próprio poder. Jesus Cristo realmente morreu, mas mais do que isso, Ele ressuscitou e vivo está. Mas eu ainda preciso entender o porquê de tanto sofrimento, porquê que muita gente foi perseguida por falar dessa principal história da humanidade, e a resposta é uma só: esperança. A resposta na minha mente é muito clara: esperança. A gente tem ainda mais um culto com a série do vírus. E hoje eu estou falando até sobre isso, sobre o vírus da esperança. Ninguém precisou titubear em relação ao relato sobre Jesus, porque eles não estavam olhando só para o momento, não estavam só olhando para o que estava acontecendo, mas eles estavam olhando para a eternidade, com esperança sobre aquilo que Jesus prometeu. Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Valeu a pena para Deus entregar seu filho, valeu a pena para Jesus ser entregue, valeu a pena para cada um dos apóstolos e mártires, e vale a pena para nós. E deixa eu te falar uma coisa: não vale a pena só viver o evangelho, mas vale a pena estar disposto a morrer por ele. Porque os nossos olhos não estão nos nossos momentos de sofrimento, no nosso peso, no nosso fardo momentâneo, mas tem que estar na eternidade com Cristo. Deus enxergou a gente com tanto amor, e na verdade Ele enxergou a gente com o amor que é eterno, que valeu a pena o sofrimento momentâneo para desfrutar da eternidade com a criação. E sabe o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar uma coisa: Deus nos ama tanto, que Ele decidiu abrir mão de Jesus por um tempo, para não ter que abrir mão de nós para sempre. Eu vou repetir, porque você está muito morto. Deus nos ama tanto, que Ele decidiu abrir mão de Jesus, que é Ele mesmo, por um tempo, para não abrir mão de você pela eternidade. Deus nos ama tanto, que Ele decidiu abrir mão de algo que era dele, para não abrir mão de você para sempre. É muito mais forte, é muito mais poderoso. E sabe, quantas vezes eu queria chamar já a banda para vir para cá, porque eu já estou encerrando. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós estamos correndo por ideais, nós estamos até morrendo por ideais que realmente não valem a pena. Quantas vezes nós estamos morrendo por coisas que são transitórias, por sonhos que são passageiros. Quantas vezes nós esquecemos de todo o preço que já foi pago, e que o evangelho não é transitório e passageiro, mas é eterno. Eu esqueci disso muitas vezes, e eu esqueço disso muitas vezes. Eu realmente preciso sempre ir lá em Filipenses e ver que
eu preciso ter a atitude mesma de Jesus Cristo, que decidiu se humilhar, que decidiu ser servo, e que Deus o exaltou à mais alta posição. Isso me revela, esse texto é tão profundo que ele me revela não só coisas sobre Deus, mas coisas sobre mim também. Seja a atitude de vocês, seja a minha e seja a sua atitude, a mesma de Cristo. E aí ele fala quais foram as atitudes de Cristo, mas ele não termina por aí. Ele fala também do Deus Pai, que exalta o Filho dele até a mais alta posição. Então, deixa eu te falar uma coisa, pode ser que você esteja passando pelo que for, mas Deus será exaltado à mais alta posição, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então tudo que nós passamos aqui vale a pena, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vale a pena, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vale a pena pegar fogo, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vale a pena ser crucificado, mas para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, também vale a pena abandonar o nosso pecado de estimação. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vale a pena fazer a diferença no nosso trabalho, na nossa sala na faculdade, entre os nossos amigos. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, vale a pena passar pelo que for necessário. Pode passar 2 slides, eu acho, Bia. Vale a pena, repita comigo, vale a pena. Eu queria encerrar já, e eu vou contar uma história para vocês, que é um fato verdadeiro e não é um fato distante. Eu vou ler isso aqui. Está escrito assim: o pastor sul-coreano Paul Yong-cho conta o que aconteceu com uma família de Incheon, na Coreia. Em uma realidade de perseguição aos cristãos, um pastor foi preso com sua família e levado a um tribunal improvisado que só serviria para sentenciar a morte do pastor. E eles foram convidados a deixar a sua fé, e a resposta foi não. Após uma certa insistência, mandaram cavar um buraco onde a família seria enterrada viva. Um dos oficiais ainda tenta negociar, pedindo que o pastor abra mão da sua superstição cristã. Mas de novo o pastor nega, e eles são lançados no buraco. E as pás afoitas começam a jogar terra em cima deles. Em um certo momento desesperado, um dos filhos do pastor pede ajuda ao pai, o que deixa aquele homem completamente abalado. Ele abre a boca para negociar com os oficiais, mas a sua mulher, a sua esposa, toma a fala e diz não. Em seguida ela olha para os filhos e continua: vocês não sabem que essa noite vamos jantar com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores? E emendou em uma música que dizia: eu avisto uma terra feliz. A família cantou e cantou e cantou, até que as vozes foram sumindo, e entre elas as testemunhas, num silêncio indescritível. Paul Yong-cho concluiu dizendo que muitas pessoas que presenciaram a cena dramática se tornaram crentes fervorosos. Muitos são membros da igreja de Paul. Eu não sei essa música, eu não conheço essa música, que eu ouvi uma terra feliz, o pessoal das antigas deve conhecer, mas eu conheço uma música que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Cante, igreja, se coloque em pé. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E ela continuava assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
E essa música faz muito sentido se em algum momento você está enterrado num buraco, se você está sendo coberto por terra e continua cantando essa música até acabar o seu fôlego. Mas às vezes essa música não vale a pena no nosso contexto. Às vezes a gente fala muito de: sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar, mas a nossa disposição para isso é zero. E eu estou falando comigo, eu estou falando que muitas vezes eu me sinto totalmente indisposto a negar a minha carne, a morrer com Cristo, a carregar a minha cruz. Sabe, essa família continuou cantando, até que as vozes deles acabassem. E eu preciso te falar uma coisa aqui que Deus falou muito forte comigo quando eu li esse relato. Se aquele pastor decidisse negar Cristo, com certeza Deus o perdoaria. Se aquele cara decidisse falar assim: meu filho tem razão, eu preciso pensar na minha família, ei, cancela, eu nego a minha fé, eu faço o que for necessário, mas me tira desse buraco aqui, Se no dia seguinte ou no mesmo dia ele saísse de lá, dobrasse o joelho dele e falasse: Deus, eu te neguei, eu pequei contra ti, mas eu queria ser perdoado, Deus o perdoaria imediatamente. Deus fez isso com Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes e o próprio Jesus vai atrás de Pedro. Deus o perdoaria. Mas valeu a pena morrer para Cristo. Aquele pastor, por mais que ele tivesse num momento de extremo sofrimento, ele lançou sementes à terra. Ele lançou sementes literalmente à terra, porque o relato diz que muitas pessoas que assistiram aquilo se converteram e se tornaram crentes fervorosos, e que muitas pessoas eram da igreja desse pastor Paul. Sabe o que é isso? Isso seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Porque quando Jesus estava de braços abertos, quando ele estava preso no madeiro, meu Deus do céu, ele estava preso no madeiro e ele olha para o lado, olha para Dimas, para o ladrão da cruz, e fala assim: cara, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Sabe o que significa isso? A atitude de nós, a mesma de Cristo Jesus, que estava não só disposto a morrer, mas estava disposto de, no momento de maior sofrimento dele, entender que vale a pena povoar o céu, que vale a pena lançar sementes, que vale a pena ser um instrumento na vida de pessoas. Aleluia! Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que a fé que nós vivemos, Pai, é muito distante do que nós deveríamos viver. Pai, eu gostaria hoje de ter a atitude igual, a mesma atitude, não uma atitude parecida, mas igual à sua, que negou a si mesmo, que se humilhou, mas que fez tudo isso porque vale a pena não só viver o Evangelho, mas morrer pelo Evangelho, porque os nossos olhos não estão nas coisas terrenas e passageiras, mas os nossos olhos estão na eternidade. Nossos olhos estão na eternidade. Nossos olhos estão na eternidade. Cante comigo essa canção. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coisa
Cante, cante, igreja. Sofrimento, não é só dor, não é só renúncia, não é só desespero de estar sendo enterrado, mas é a esperança da eternidade na glória, é a esperança da coroa no céu, é a esperança da eternidade ao lado daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz de Jesus. Eu queria fazer um convite aqui. Eu peço que você feche os seus olhos. Todos fechem os seus olhos. O primeiro convite que eu quero fazer é para pessoas que querem firmar um compromisso com Jesus. E eu não estou perguntando se você já é cristão, se você já está na igreja. Eu quero fazer um chamado aqui, uma chamada aqui para pessoas que querem desfrutar de um compromisso maior com Jesus, que querem e entenderam essa mensagem e vão falar assim para Deus: Deus, eu não só estou disposto a viver o Evangelho, mas eu estou realmente disposto a morrer pelo Evangelho. Eu quero viver isso, eu decido viver isso. Se você já é da igreja, eu estou aqui na frente e eu me coloco nessa situação. Eu quero renovar o meu compromisso com Deus. Eu quero que Deus entenda que eu estou disposto a passar pelo que for necessário em favor do nome dEle. Eu queria pedir para você que está nessa situação, vir até aqui na frente, nós vamos orar. E você pode ser cristão, não interessa o lugar que você esteja, a igreja que você seja, mas eu quero que pessoas estejam aqui dispostas a viver o Evangelho, dispostas a negar-se a si mesmo, a humilhar-se, a tomar a sua cruz e seguir Jesus. Eu queria chamar você aqui. Eu vou dar mais um tempinho, pode vir, saia do seu lugar. Firme um compromisso com Jesus hoje. Firme um compromisso com Jesus hoje. Sabe? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Olhe para a eternidade. Olhe para a eternidade, porque a eternidade está vindo. Porque Jesus está voltando. A cruz para mim, atrativo sem fim, uma parte da glória em te ter. Pode vir, pode sair do seu lugar. Pai, nós oramos a Ti, Deus. Nós oramos a Ti agora, Pai, declarando e fazendo um voto contigo que nós estamos dispostos a viver verdadeiramente o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus, o Evangelho verdadeiro. Pai, nós não queremos mais viver, Pai, um Evangelho que nos faz só evangélicos, cristãos nominais, pessoas que seguem um nome, que tem talvez um título, mas nós queremos viver um Evangelho de renúncias, renunciando a nossa carne todos os dias, despertando em todas as manhãs como um sacrifício vivo, santo e entregue a Ti, Pai. Nós declaramos sobre essas pessoas, sobre a minha vida, que o Evangelho vale a pena, que a esperança está na cruz, que a esperança está na eternidade, que Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo morreu, mas que Jesus Cristo ressuscitou e vivo está, para a glória de Deus Pai, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu queria agora fazer mais uma chamada.
Eu queria perguntar se existe alguém aqui entre nós que nunca orou entregando a vida para Jesus, que nunca orou aceitando ou sendo aceito por Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria perguntar se existe alguém nessa situação, que existe alguém que quer entrar para o reino, que quer entrar para a família, que nunca fez uma oração entregando sua vida a Jesus. Levanta sua mão, se existe alguém nessa situação, levanta sua mão junto com a minha. Deus aqui, alguém vem aqui, dá um abraço nela. Minha terceira chamada é se existe alguém aqui entre nós que já fez essa oração, mas que por algum motivo se desviou dos caminhos do Senhor, por algum motivo deixou o reino da luz, decidiu sair fora dessa realidade e que quer retornar hoje. Tem alguém nessa situação? Levanta sua mão. Tem alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, que saiu dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje? Não? São essas duas pessoas. Então glória a Deus, faz uma festa aí, mas uma festa verdadeira, porque Deus merece, porque Ele está ainda disposto a salvar vidas. Estenda a sua mão, igreja, na vida do Lucas e da Micaela. Vamos orar por ele. Pai, nós te agradecemos pela vida dessas duas pessoas, e nós te agradecemos porque eles estão aqui dispostos a te aceitar como Senhor e Salvador da vida deles. Pai, eu profetizo mudanças, eu profetizo transformações, Pai, e eu profetizo tudo que o Senhor tem, Pai, para a vida do Lucas. Pai, eu profetizo sobre a vida da Micaela um futuro, Senhor Deus, em tua casa, Pai, um futuro, Senhor Deus, profético no teu reino, uma importância ministerial, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós ligamos na terra agora, e o Senhor liga aí no céu, e a tua igreja, dê graças a Deus, glória a Deus, porque salvação está nessa casa. Se liga, Lucas, Micaela, parabéns, a sua melhor escolha, bem-vindo à família Nova Dimensão, e você recebeu uma nova vida. Agora eu vou dar um presente para vocês dois. É esse presente e esse presente. E uma lâmpada. Você olha para a lâmpada e fala: nossa, que presente péssimo, né? Podia me dar qualquer coisa. Um presente ruim desse, não quero ganhar uma lâmpada, ainda mais desse tamanho. Exatamente. Tá sem luz em casa. Só que a lâmpada, quando ela tá fora do plug, ela não faz efeito nenhum. Mas quando ela está conectada em alguma coisa, ela está conectada em algo que tem a energia necessária, ela propaga uma coisa chamada luz, que talvez seja a coisa mais importante nas nossas vidas. Então vocês vão ali agora, naquele painel, colocar a lâmpada de vocês. Enquanto essa lâmpada estiver acesa, saiba que a lâmpada da vida de vocês está acesa também. Glória a Deus. Até morrer eu vou proclamar, levarei eu também minha luz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Gente, eu achei que eu tinha alguma novidade para falar para vocês sobre os acampantes, mas eles ainda estão a caminho. Então, muito obrigado pela sua atenção, que a força esteja com vocês. Amém.
Amém. Mais forte essas palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.